Muito bem, sejam bem-vindos, alunos presenciais e telepresenciais, pessoal online. Quem vos fala é o professor Erivaldo da Silva Oliveira, professor de Constitucional de Humanos para o OAB e para concurso, coordenador da segunda fase de Constitucional para admissão na OAB, também professor da pós-graduação de Constitucional e Processo Penal, convidado pelos coordenadores, né? Nós estamos no nosso 8º encontro, checa no seu caderninho, por favor. É o 8º encontro, e se é o 8º encontro, nós vamos ver o Poder Judiciário. Checa no caderninho de vocês, nós já tínhamos visto anteriormente Poder Legislativo, Poder Executivo, e na sequência, agora é o Poder Judiciário, é isso mesmo? Então está aqui embaixo o nosso Facebook, facebook.com/professor Erivaldo. Se puderem, eu coloquei no meu Facebook e também tem no site do Damásio, nós fizemos aqui um debate dos 30 anos da Constituição. Se puderem, assistam. Quem não assistiu, assista, porque tem vários temas interessantes com relação aos 30 anos que se passaram e discussões para 30 anos futuros, né? Então tem temas legais para você assistir com relação ao debate no Damásio sobre os 30 anos da Constituição. Depois veja lá, tem temas interessantes. Vamos avançar então, hoje é o Poder Judiciário, que ele cai às vezes mais em processo civil e processo penal, com relação a recursos e tribunais, mas não deixa de cair em constitucional também, tá bom? Então a gente vai ver o que cai na nossa área de constitucional e aquilo que cai também lá em processo civil e processo penal, beleza? Então anota ali junto comigo. Hoje o tema é o Poder Judiciário, então escreva aí, por favor. Poder Judiciário. Na Constituição, se vocês forem ler, são lá os artigos 92 até o artigo 126 da Constituição. É legal você ler uma vez, não precisa decorar nada, é só para ler pelo menos, né? Uma vez do artigo 92 ao 126. Dá um tracinho e escreva assim, ó. Função típica. Para que serve o Poder Judiciário? Função típica. Ele serve para administrar o Estado. Administrar, não, perdão, dirimir as leis. Estou pensando no Poder Executivo, né? Que deu uma entrevista agora do Poder Executivo. O cabeçudo não trocou o hardware. Que desculpa. Função típica, dirimir as lides. Agora sim, agora está certo. Dirimir as lides. Administrar o Estado, quem faz é o Poder Executivo, né? Então, dirimir as lides. Lides, você vai lembrar da faculdade, pode colocar entre parênteses, lides são os conflitos de interesses caracterizados por pretensões resistidas, ok? Então, uma lide é aquele, né, esse é um conceito de Carnot, de Liebman, de processualistas, né? Lide é um conflito de interesses caracterizado por pretensão resistida. É só você lembrar que tem um direito, duas partes discutindo aquele direito, e ninguém quer ceder, ok? Essa função típica de dirimir as lides não é só do judiciário, mas a gente percebe claramente que isso dá ênfase ao judiciário. Você tem a possibilidade das arbitragens, né? Vocês nomearem um árbitro para resolver uma contenda. É possível também a arbitragem. Para a nossa prova, vamos perguntar do Poder Judiciário, né? A função típica, quais são os tribunais, quais são as garantias, etc. Você vai ler uma vez do artigo 92 até o artigo 126, beleza? Agora eu vou colocar aqui embaixo aqueles artigos que você vai ler mais de uma vez. Ó. Caneta colorida. Artigos do 93 até o 95, artigo 97, 102 até 105 e 109. Esses aqui não tem discussão, você tem que ler, E vale a pena ler na Constituição comentada. Ó, se pegarmos na última prova, tinha uma questão de humanos, fazer menção à competência da Justiça Federal. Era a federalização de inquéritos ou processos que envolvem violação de direitos humanos. Então, Justiça Federal caiu na última prova, uma questão cravada, era o artigo 109, inciso 5º-A, que eu vou comentar mais adiante, mas caiu a competência da Justiça Federal. E isso está na moda, gente. Está na moda, põe assim. Todo mundo anotaram os artigos para você ler mais de uma vez? Então vamos juntos aqui, ó. Mais de uma vez, do artigo 93 até 95, 97, 102 a 105 e artigo 109. Lá no artigo 109 tem a competência da Justiça Federal. Na última prova,
perguntaram do artigo 109, inciso 5º-A e parágrafo 5º. E era uma questão de direitos humanos. Belezinha? Então, caiu lá em humanos o artigo 109, inciso 5º-A e parágrafo 5º. Mais à frente, no encontro de hoje, eu vou comentar com vocês. Ok? Mas do que lá está... Vamos na câmera 2 ali, filho? Câmera 2. Isso, obrigado. Põe assim no caderninho de vocês. OBS. Qual que é o tema muito atual? Muito atual. Põe assim, observação. O atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. O atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. Ele é o candidato à presidência da República, está no segundo turno agora. Ele é um deputado federal. Tranquilo até aqui? Então, tentaram matar um deputado federal. Tem tentativa de homicídio ali na casa. Tentaram matar um deputado federal fazendo campanha para a presidência da República. Ele foi denunciado pelo crime de atentado à vida que põe em risco a funcionalidade dos poderes. É um tipo específico da Lei de Segurança Nacional. Porque é enquadrado como crime político. E crime político quem julga? A Justiça Federal. Então esse tópico aí do atentado deve cair na prova de vocês. Ou em processo penal, ou em constitucional, porque mexe com competência de tribunal. Belezinha? Ou competência jurisdicional. Então, um atentado contra a vida de um deputado federal, candidato à presidência da República, o tal do Jair Bolsonaro, entenda, é crime político. Então, teve o Ministério... Então, olha para cá. A Polícia Federal fez o relatório, enviou para o Procurador da República lá de Minas, que ofereceu a denúncia. O juiz federal recebeu a denúncia. Belezinha? Então, vai dar andamento na esfera federal, porque foi considerado, entre aspas, crime político. Belezinha? Então, eles podem perguntar deste caso que aí está, no nosso dia a dia. Qual seria a outra pergunta interessante vinculada a esse tema? Troca de caneta e põe assim. Dica. Da sentença do juiz federal. Da sentença do juiz federal. Da sentença do juiz federal. Em crime político. Deu certo? Da sentença do juiz federal em crime político, cabe recurso ordinário constitucional, para o STF. Então é questão fácil, vocês não podem errar. E é uma questão técnica, beleza? Então, fazia tempo que a gente não via uma denúncia por crime político. Raríssimo você ver uma denúncia por crime político. Entendeu o que é? Então nós temos uma denúncia por crime político, onde se aplicou a Lei de Segurança Nacional, beleza? Da instrução, havendo uma condenação da sentença, o que os advogados de defesa podem que recursos eles podem interpor? ROC. ROC para onde? Para o STF. ROC é recurso ordinário constitucional. Então isso já caiu há muito tempo atrás, pode voltar a cair e podem tentar induzir você a erro. Lembra que você aprendeu? Da sentença cabe apelação, lembra disso aí? Da sentença cabe apelação. Opa, nesse caso não. Da sentença do juiz federal em crime político cabe o quê? ROC para o STF. Você vai olhar querendo o artigo 102, inciso 2º da Constituição. Belezinha? Artigo 102, inciso 2º. Então, cuidado para não errar questão fácil. Quem não faz cursinho vai errar. Apelação para o TRF. Se fudeu. Não é apelação para o TRF. Quem não faz cursinho, crava essa aí. Não, é pegadinha. Cabe ROC para o Supremo Tribunal Federal. Belezinha? E é uma questão para nós que preparamos vocês no cursinho, é fácil. Para quem não fez cursinho é difícil, porque vai num trivial e acaba errando, beleza? Vamos para frente. Bom, professor, deu a dica do artigo 109, essa novidade, denúncia por crime político e da sentença cabe ROC para o STF. Bom, feito isso, todo mundo junto? Vou trocar de tela aqui na lousa, troquei de tela. E, na sequência, vamos colocar os temas que te ajudam em constitucional e em outras áreas. No seu caderninho, artigo 94 da Constituição, lá é tratado o chamado 5º constitucional. Então, muito bem, o 5º constitucional significa o quê? Olha aqui na lousa, ó. 1/5 dos tribunais de justiça, os TJs, e dos
Tribunais Regionais Federais, os TRFs, é composto por membros da Advocacia e do Ministério Público. Deu certo? 1/5 dos TJs e TRFs é composto por membros da Advocacia e do Ministério Público. Tudo bem? Beleza. Quando se fala em 1/5, se jogarmos em porcentagem, corresponde a 20%. Lembra disso? Fala em porcentagem. Sempre falar em porcentagem, você pega o número e multiplica por 100, lembra? Lembra a matemática lá na escolinha? Que aqui embaixo tem um ninja escondido? Lembra? Que é 100 dividido por 5. Lembra? 100 dividido por 5. Lembra disso aqui? Junta aqui a cabaninha. 5 vezes 2, 10. Para 10 nada, desce o corintiano, corre para lá. 20%. Lembra disso aí? Você tá rindo pra caralho, né? Mas se cair em porcentagem, multiplique por 100. Belezinha? E às vezes a pessoa se perde em uma questão fácil de prova. Eu vou demonstrar para vocês esse negócio de porcentagem. Olha aqui na lousa. Lembra do impeachment? O impeachment exige, aliás, aprovar uma PEC exige 3/5. Quanto é 3/5? Lembra? Multiplica por 100. Lembra que tem um ninja aqui? Quanto é então? 300 dividido por 5. 300 dividido por 5. Lembra a cabaninha? Faz a cabaninha. 6 vezes 5, 30 para 30. Nada. Desce o corintiano, corre para onde? Para lá. 60%. Lembra do impeachment? 2/3 em porcentagem. Quanto é isso em porcentagem para o impeachment para derrubar o presidente? 2/3 vezes 100. Adivinha? 200 dividido por 3. 200 dividido por 3. Faz a cabaninha, não faz? Faz. 6 vezes 3, 18 para 20, 2. Desce aqui embaixo, corintiano, aqui, ó. Opa, vai ficar? Opa, vai ficar dízima periódica. Você arredonda para quanto? Para 67%. É pouco ou muito? Muito, praticamente 70%. Pensa uma pizza de 10 pedaços grandão, você comeu 7. Com uma Coca-Cola zero. E um pudim light, Oh, Rock, é muito, Rock. Então, gente, sempre que falarem na prova de vocês porcentagem, multiplica o de cima por 100, depois divide pelo de baixo, valeu? Então, para a sua prova, já perguntaram, com relação ao 5º constitucional, qual é a porcentagem de advogados que compõem o 5º constitucional? Então, olha aqui na lousa. Qual é a porcentagem de advogados que compõem o 5º constitucional? Se o 1/5 corresponde a 20%, tem 2 categorias que vão compor o 5º. Quer dizer que advogados, 10%, e Ministério Público, 10%. Beleza? Então, qual é a porcentagem de advogados que compõem o 5º constitucional? 10%. Porque os outros 10% correspondem a quem? Membros do Ministério Público. Valeu? Todo mundo junto? Câmera 2, por favor. Dado histórico para vocês. Ó. O 5º constitucional, ele vem com Getúlio Vargas, para colocar pessoas de confiança dele dentro do judiciário, na época do Estado Novo. Saber quem era amigo ou não do Executivo. Veio a emenda constitucional 45, 2004, pensei, vão acabar com o 5º constitucional. Ao contrário, aumentaram. Então, o 5º constitucional, artigo 94, você vai grifar no seu material. É o 5º constitucional para os TJs e TRFs. Beleza? A emenda constitucional 45 ampliou para os TRTs e para o TST. Então, põe aí. A emenda constitucional 45 de 2004, a emenda constitucional 45 de 2004, ampliou. A emenda constitucional 45 de 2004 ampliou para os TRTs e para o TST. Beleza? Olha aqui na luz, aqui, ó. Emenda constitucional 45 de 2004 ampliou para os TRTs e para o TST. Todo mundo junto? Tudo bem? Beleza? Absorver os outros tribunais. A composição está prevista na Constituição. Como é que é a composição do
STM, do TST, do TSE, do STM, do STJ, belezinha? No caso, quinto constitucional, 1/5 vindo da advocacia do MP, TJs, TRFs, TRTs e TST. Belezoca? Todo mundo junto? Você pode, daqui 10 anos, vai passar na prova da ordem, vai advogar durante 10 anos, escrever livro, participar de eventos da OAB, fazer parte das comissões, não ganha nada, mas fica fazendo parte da comissão, aparecendo para cima e para baixo, né? Tomando um coquetel, não sei o que lá e tal. Você vai fazer aquele tráfico de influência dentro da OAB. Depois de 10 anos, você abriu a vaga para o quinto constitucional do TJ ou do TRF-X. Você se candidata. E os colegas que fazem parte da seccional vão escolher ou não você. Então, no caderninho de vocês, gente, escreva assim, ó. Como é que é o sistema de... Todo mundo junto? Sistema de escolha aqui, ó. A OAB vai fazer uma lista sextupla, 6 nomes. Os melhores preparados. Livros, pós-graduação, etc. Tal. E amigos do rei, óbvio, né, filho? A OAB vai mandar para o tribunal respectivo, que está discutindo a inclusão do quinto constitucional naquele local, aquela vaga X, se é do MP, Aqui, no caso, a OAB está indicando, né? Para a vaga da OAB. O tribunal reduz para uma lista tríplice. 3 nomes. Entendeu qual é que é? Então você tem que ter um bom trânsito na OAB, ser um cara legal na OAB, participar das comissões, não sei o que e tal. Tem que ser um cara legal com relação aos juízes e embargadores, porque eles vão fazer o filtro, eles podem barrar seu nome. O tribunal lá pode barrar seu nome. Mas se passar da lista tríplice, é enviado para o chefe do Poder Executivo. Então, adivinha, você não pode ficar brigando com político, porque é um político que vai nomear. Belezinha? Ele vai nomear Tranquilo? Chefe do Poder Executivo. E aqui fica fácil, gente, ó. Dica para você. Filho, se for para o TJ, quem vai nomear é o governador do estado. E nos demais cargos, presidente da República, né? Então, para os TRFs, TRTs e TST, quem é que nomeia para o quinto constitucional? Presidente da República. Tranquilo? Então, para o TJ, quem nomeia é o governador. Para os TRFs, TRTs e TST, quem nomeia é o presidente da República. É lógico, você às vezes tem conhecimento e o DNA da sorte, fica mais fácil, né, filho? A filha do Fux, sabe o ministro Fux? Foi nomeada para o quinto constitucional do TJ do Rio de Janeiro. Põe na internet, no Google, assim, ó. Sabatina, filha do Fux, TJ, quinto constitucional. É vergonha alheia do que perguntaram para a moça. E a resposta também não foi das mais adequadas, mas passou. Está lá, belezinha? A filha do Marco Aurélio Mello foi pelo quinto constitucional da primeira região, se não me engano, o TRF da primeira região. Então, você tem o conhecimento, mas é o DNA da sorte. Não é porque é filha do ministro Supremo, não, acho que não. Lógico que não, óbvio que não. É porque tem uma linhagem de conhecimento, né? Já ingressa no quinto constitucional, com a vitaliciedade, não tinha questionado a questão do prazo dos 10 anos que não tinha, que não sei o que e tal. Está lá, tomou posse já. Parabéns. Oh, sucesso. Podemos caminhar? Podemos caminhar, beleza. Então, percebeu? O quinto constitucional envolve você trabalhar 10 anos, depois se inscrever, ser escolhido pela OAB, depois enviar o seu nome para o tribunal selecionar você de 6, cair para 3, depois o chefe do executivo, governador ou presidente, nomear você. Belezinha? Então você tem que ser bem relacionado na OAB, no judiciário e também com os políticos. Tranquilinho? Então, lógico que aquela pessoa que veio da massa, não conhece ninguém, vai ter muita facilidade para ser indicado, passar por todo esse trâmite. Se fecha, seriedade. Então, esse tema pode cair na prova? Pode cair, já caiu, inclusive. Beleza? Então, pergunto para vocês. Qual é a porcentagem de advogados que acompanham o quinto constitucional? 10%. Belezinha? Quer dizer que 10% dos embargadores de um tribunal provavelmente vieram da advocacia. E detalhe, esse é o caminho mais fácil para você chegar a ser desembargador, viu, filho? Larga a caneta aí, só um dado histórico também. Se você prestar concurso para magistrado, para começar, você tem que ter 3 anos de atividade jurídica. Belezinha? 3 anos de atividade jurídica implica, pelo menos, no mínimo, você trabalhar em 10 processos diferentes,
né, como advogado, ou você lecionar em universidades que são reconhecidas pelo MEC, né, durante 3 anos. Daí você vai prestar o concurso. É difícil passar. Então tem a primeira etapa, a segunda etapa, não sei o que e tal. Imagine que você demorou aí em torno de 7 anos, que é um tempo razoável, entre acabar a faculdade, 3 anos de atividade jurídica e se preparar para chegar até a prova oral e passar. Você vai demorar em torno de 25 a 30 anos para talvez chegar a desembargador, se você prestar concurso. Nessa brincadeira, 30 e poucos, quase 40 anos. E pelo quinto constitucional, você vai advogar 10 anos, depois de 10 anos, um dia, você já pode se candidatar. Então é um caminho mais curto para você chegar a desembargador. Entendeu qual é que é? Então é um caminho mais curto. Mas tem as nuances de você ter um bom contato com a OAB, com os tribunais e também com os políticos. Tranquilo? Eu pensei que ia acabar com isso, não acabaram. Está aí, está rodando o negócio. E a pessoa já entra e já garante a vitaliciedade. Aliás, pula uma linha, por favor. Pule uma linha e escreva assim. Ó. Outro tema. Artigo 95, na sequência. Ó. Põe assim. Ó. Artigo 95 da Constituição. Garantias constitucionais dos magistrados. Garantias constitucionais dos magistrados. Tudo bem? Quais são as garantias? Então, vamos lá. Vitaliciedade, inamovibilidade, então, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Tudo bem? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Irredutibilidade dos subsídios. Até aqui, tudo bem? Beleza? Jóia. Vamos trabalhar cada um deles? Então, o primeiro tópico aí vai ser a vitaliciedade, não é isso? Então, a informação está no caderno, tá? Então, põe assim, por favor. Quando se fala em vitaliciedade, significa o quê? Posso? O magistrado só perde o cargo. Então, vitaliciedade. O magistrado só perde o cargo se houver decisão condenatória, com trânsito em julgado. Conseguimos? Vou repetir. O magistrado só perde o cargo se contra ele houver decisão condenatória com trânsito em julgado. Decisão condenatória com trânsito em julgado. Conseguimos? Decisão condenatória com trânsito em julgado. Deu certo? Quer dizer que o magistrado, para perder o cargo que ele ocupa, para ele ter a imparcialidade, a atuação livre, ele tem que ter uma garantia com relação ao cargo que ele ocupa. Beleza. Ele pode perder o cargo? Pode. Se houver contra ele o quê? Decisão condenatória com trânsito em julgado. Tá bom? Via de regra no campo penal, diga-se passagem. Tranquilo? Beleza, professor. Mas e para a pessoa, o indivíduo, no caso o magistrado, conseguir a vitaliciedade? Como é que acontece? Então, ponto, na outra linha, escreva assim, ó, aquisição. Eu vou comentar com os senhores a aquisição da vitaliciedade. A aquisição da vitaliciedade. A aquisição da vitaliciedade. Pode? Então, vamos lá. Magistrado 1. Magistrado concursado. Magistrado concursado. Tracinho. Após 2 anos de efetivo exercício. Após 2 anos de efetivo exercício. Então, o magistrado concursado vai obter a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício.
Tranquilo? Vamos colocar aqui no caderninho de vocês o 1, né? O magistrado concursado. Após quantos anos? 2 anos de efetivo exercício. E quando se fala em efetivo exercício, grifa, entenda, da posse. Tranquilo? Então, ele tem esses 2 anos de efetivo exercício. Entenda, da posse para adiante. Lembra que você presta um concurso, você é nomeado, depois vai tomar posse? Então, é da posse para adiante. Então, aquele negócio, durante esses 2 anos, que é o estágio probatório, o cara está sofrendo pressão, porque ele tem que produzir, ele tem que fazer a coisa acontecer, ele não pode ficar vacilando. Então, o negócio, o bicho pega. Tranquilinho? Depois de 2 anos de efetivo exercício. Filhão, saiu a imagem para mim aqui do retorno, viu? Saiu a imagem do retorno. Acho que o pessoal está assistindo em algum canto. Aí tá. Acho que caiu o sinal, viu, filhão? Deve ser algum trabalho feito. Continua falando ou a gente opõe aí? Aguarde problemas técnicos em Houston. Guerreiro, eu estou sem ver nada aqui. Estou no escuro, no sentido de não enxergar nada. Continuo falando, me dê uma luz. Aí. Câmera 2. Nem câmera 1, nem câmera 2. Estou sem retorno. Vou parar de falar. Pessoal da técnica, o que eu faço? Sento e choro? Tá gravando? Deve estar gravando, sei lá, né? Vou contar uma piada enquanto isso, né? A filha pergunta para a mãe: mamãe, é verdade que na família da gente as pessoas morrem de repente? Mamãe. Estou de volta aqui, estou de volta. O pessoal está assistindo, hein? Então, estou de volta. Nessa câmera aqui, hein? Que eu não estou vendo, mas você está aqui. Eu estou comentando com vocês a vitaliciedade, tudo bem? Então, um magistrado que presta concurso após 2 anos de efetivo exercício, que se dá através da posse. Então, da posse começa a contar. E esse período de 2 anos é o chamado estágio probatório deles, ok? Estágio probatório de 2 anos para obter a vitaliciedade. Gente, não vai confundir com o servidor público. Servidor público tem um estágio probatório de 3 anos para obter a estabilidade, que é diferente da vitaliciedade. Belezinha? Então vamos aqui na lousa, aqui, ó, vitaliciedade, concursado, após 2 anos de efetivo exercício da posse. E o segundo caso de vitaliciedade é quem ingressa pelo 5º constitucional. Quem ingressa pelo 5º constitucional, lembra que ele já tem que ter 10 anos de atividade jurídica e tal? Já tem a vitaliciedade na data da posse. Então, quem ingressa pelo 5º constitucional, pela OAB ou pelo MP, na data da posse já tem a vitaliciedade. Até aqui, beleza? Amado mestre, e naquele período que aquele cara que prestou concurso para juiz, ele está em estágio probatório, ele pode ser excluído por um processo administrativo com contraditória para a defesa. Belezinha? Aqui é processo judicial, especialmente no campo criminal. Beleza? Bom, beleza, já entendi o que é vitaliciedade. Embaixo, todo mundo junto? Então vamos para a inamovibilidade. 2 pontinhos. Os magistrados não podem ser removidos contra sua vontade. Os magistrados não podem ser removidos contra... Obrigado, filhão. Deus conserve. Um abraço. Juízo. Não use drogas, hein? Cuidado. Inamovibilidade. Os magistrados não podem ser removidos contra a sua vontade. Essa é a regra
da inamovibilidade. Essa é a regra. Os magistrados não podem ser removidos contra a sua vontade. Se é regra, é porque existe algum tipo de exceção, né? Essa é a regra. Até aqui foi? Anotaram? O magistrado não pode ser removido contra a sua vontade. É a regra. A inamovibilidade. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vai na outra linha e põe assim. Dica. Dica. Se houver interesse público, houver com H, né, filho? Se houver interesse público e maioria absoluta, se houver interesse público e maioria absoluta, se houver interesse público e maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, se houver maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, o magistrado pode ser removido. Deu certo? Vou repetir. Se houver maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, lembra o que é CNJ? Conselho Nacional de Justiça, né? Ele pode ser removido. Beleza? Então, se houver maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, e além disso, o interesse público, ele pode ser removido contra a vontade. Beleza? Então, você imagine um magistrado que tem vitaliciedade, tem lá 10 anos naquela comarca, foi surpreendido com imagens de uma festa na chácara dele, onde tem menores de idade. E esse cara cuida, inclusive, da tutela de menores naquela cidade. Não tem cabimento o cara ficar, né, continuando na titularidade, pode ser removido. Vocês viram ontem que o CNJ determinou o afastamento daquela desembargadora que foi tirar o filho usando uma viatura particular escolta, que era presidente do TRE lá, acho que de Mato Grosso do Sul. Você viu isso aí? Determinação do CNJ. Opa, você vai ser removido da atividade que você está exercendo. Entendeu qual é que é? Então, um exemplo bem recente, essa remoção da titularidade do cargo que exercia essa desembargadora lá do TRF, não sei de que região que foi. Não, é do TJ e da TRE, né? Bom, afastamento de uma desembargadora. Determinado por quem? Pelo CNJ. Tranquilinho? Então vamos voltar aqui. Inamovibilidade, você vai entender. O magistrado não pode ser removido contra a vontade. Essa é a regra. Salvo se houver o quê? Grifa. Interesse público. E que mais? Maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. Vocês se recordam o que é maioria absoluta? Se não se recorde, puxa uma seta e escreva. Maioria absoluta é o primeiro número inteiro, maioria absoluta, é o primeiro número inteiro depois da metade, maioria absoluta, é o primeiro número inteiro depois da metade do total dos membros, beleza? Então, maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade do total de membros. Tranquilo? É o primeiro número inteiro depois da metade do total de membros. O Breno pergunta aqui, professor, se nessa eleição aí, um dos caras desistir ou renunciar, é convocada a chapa que tem em terceiro lugar? Sim. Se matarem o Bolsonaro, o vice não assume, porque ele não foi eleito. Chama o terceiro mais votado. Então, por isso que o Bolsonaro vai pensar 2 vezes em evento público. Se um sniper matar ele, não vai o Mourão participar da eleição, chama o terceiro colocado. No caso é o Ciro. Entendeu qual é que é? Então, se eu fosse ele, eu ficaria com cautela em eventos abertos. Tranquilinho? Pode ter um louco por aí, né, velho? Ou vários loucos, né? O Brasil já está dividido, né? Quem é de cima, quem é de baixo, quem não é, não sei o quê. E tudo uma idiotice. Pessoal, se colocarem um cone na presidência da República, o Brasil vai continuar trabalhando. Os servidores continuam funcionando, o Banco Central continua funcionando, a polícia continua, o MP funciona, os ministérios continuam. Aliás, se não tivesse ninguém na presidência, acho que teria menos roubalheira do que tem. É simples assim. Já tivemos um cientista político, um ex-preso político, uma ex-guerrilheira. Agora, sei lá, vai vir um capitão do exército. Ah, vou voltar para... Não vai ditadura porra nenhuma, cara. É simples assim, né? Parece um bando de retardado conversando, né, filho? Quem for eleito vai ter que governar. Belezinha? É pro bem do Brasil, quem quer que seja. Simples assim. Tranquilo, pessoal, com frescura, com idiotice. O Brasil, você vai continuar tendo que acordar cedo e pagar imposto. Não vai mudar a sua vida. Ah, porque agora eu vou ficar em casa dormindo. Não, arrombado. Vai ter que trabalhar. E qualquer outro idiota que assumir a presidência vai ter que fazer uma reforma previdenciária.
É simples assim, porque o país está envelhecendo. Então esquece o negócio de ideologia, eu quero uma para viver, morreu de AIDS porque não se cuidou. Então esquece essa porra. Colocar vagabundo na cadeia e recuperar o dinheiro que foi desviado. Belezinha? Acordar cedo e ser honesto. E caguetar os vagabundos. Tem o denúncia do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Dá trabalho? Lógico que dá. Lógico que você não vai se expor. Eu quero ser o herói. Vai morrer, caralho. Mexer com crime organizado, você vai morrer. Mas tem as denúncias anônimas. Pode mandar uma cartinha com vários detalhes lá para o Ministério Público, vai ser escaneado e vai subir no sistema. Belezinha? É que do jeito que tá, não tá dando, né, filho? Belezinha? Mas o Brasil, filho, é o melhor país da América Latina para investir. Até a China está investindo aqui no Brasil, filho. A Coreia do Sul está investindo aqui no Brasil. O americano investe aqui no Brasil. O Brasil é terra que tudo plantando dá, filho. Não tem maremoto, terremoto, não tem neve que fica parado 1 mês, 2 meses de produção. Só um pouquinho de vergonha na cara dos vagabundos do colarinho branco e fazer a coisa acontecer. Bom, voltando ao que interessa, vem cá comigo. Inamovibilidade, já foi. Então, Breno, é isso aí. Se matarem o Bolsonaro, chama o Ciro e o candidato dele. Porque é antes do segundo turno. Belezoca? Está na Constituição, se você quiser ler, inclusive. Irredutibilidade dos subsídios. Isso me preocupa. E o que é isso aqui? Irredutibilidade dos subsídios. Escreva assim, por favor. Os valores recebidos pelos magistrados não podem ser reduzidos. Os valores recebidos pelos magistrados não podem ser reduzidos. Belezinha? Isso aqui me preocupa, gente. É uma regra, não é? Regra. Se é regra, adivinha o quê? Tem o quê? Tem exceção, guerreiro. Essa é a regra. Os valores que ele recebe não podem ser reduzidos. O valor que ele recebe no lerite, aquele valor nominal, não tem que ser reduzido, não pode ser reduzido. Mas, pergunto, magistrado paga imposto de renda? Paga ou não paga? Rápido. Paga. Se aumentar a alíquota de imposto de renda, diminui o subsídio. Ele pode ter que pagar pensão? Pode ou não pode? Pode. Se pagar pensão, pode diminuir? Pode diminuir o valor que ele recebe, ele, pessoalmente. Entendeu qual é que é? Agora, esse subsídio que vem com a ideia de evitar penduricalhos já está sendo desrespeitado faz tempo. Você ouviu falar de auxílio moradia? Tem que acabar com isso aí, cara. Vou pagar 4.000 e poucos reais para o magistrado morar em algum lugar. Parou. O auxílio moradia, quando surge, é aquele magistrado que tinha que responder por mais de uma comarca. Um dia, segunda, quarta e sexta, dormia na comarca A. Terça, quinta e sábado na comarca B. Domingo está descansando. Há muito tempo atrás. Hoje tem trabalho remoto. O cara faz sentença em casa, filho. Belezinha? Então essa ideia da auxílio moradia não tem que ter mesmo. Não adivinha? FUC chamou uma audiência com a AGU, coisa ridícula. Tinha que acabar com o negócio de auxílio moradia. E detalhe, o cara não tem que ter contrapartida. Ele ganha 4 pau e pouco, mas pode ter a casa dele particular. Paga, não tem cabimento. E eu pergunto, quem mora é só o magistrado ou também deveria morar também os servidores? Os servidores também, porra, que eles também moram, porra. Sem o servidor, o juiz não faz porra nenhuma. Ele faz audiência? Não, tem algum imbecil digitando lá. Tem algum imbecil redigindo a sentença. Então é um negócio meio doido, né, filho? Tem que acabar. Moralmente, eu espero que acabem com auxílio moradia, criaram auxílio substituição. Um magistrado saiu de licença, de férias, o outro vai acumular aquela vara, recebe 1/3 do valor. 7 conto. Agora, 7 conto mais 4, 11 conto. Precisa de aumento para quê? 2 férias por ano, 60 dias de férias. Mais o recesso. E não tem controle de horário. Alguém já viu o magistrado passando o cartão? Colocando impressão? Não tem, caralho. Então, para moralizar, precisa trabalhar. Tem alguns que trabalham muito, e tem muitos que não trabalham porra nenhuma. Teria que fiscalizar isso. Isso também vale para o BMP, para a Defensoria Pública, para todo mundo que é servidor público. Eu estou de férias, então dei 3 entrevistas essa semana. 3 não, 5 entrevistas. Eu estou em casa, a Fernanda Pascoal do setor de assessoria. Ele falou, você pode dar entrevista 5 horas. 3 e pouquinho, estava acabando de fazer o sono de beleza. Falei, tá bom, vou dar comida para a Suzy, para o Mig, que eu não sabia que estou tomando conta. O pessoal me pega aqui e me leva, né? Beleza. Tá bem. O Mig está até mudando, agora fazendo meia volta Volveira em cima do puleiro. Para quem não sabe, o Mig eram 2 filhotes que eram do meu quintal, eu cuidei de um, morreu, o outro estou cuidando, está vivo. E foi dia 20 de setembro que comecei a cuidar. E já teve um arrombado que mandou uma mensagem assim, ai, passarinho preso na gaiola é um crime, vai se fuder, você não conhece a história, caralho. Ia morrer, tô cuidando, porra. Fui no veterinário, comprei vitamina, comprei antibiótico, comprei uma gaiola, comprei água, comprei um potinho, faça a massinha a cada 3 horas para ele comer.
Mas tem sempre um arrombado criticando, porque não conhece a porra da história, né? Ou raça lazarenta que existe, que é o ser humano. Desculpa, voltei ao que interessa. Filho, então com relação ao tema subsídio, seria um valor único, sem nenhum acréscimo. Detalhe, eles têm colocado acréscimos. Essa substituição, auxílio troca de computador, auxílio biblioteca, auxílio creche, auxílio... Tem umas barbaridades. Isso me causa vergonha. Quem deveria cumprir a lei, não cumpre. Mas não tem ninguém que manda neles, então fica esse negócio absurdo. Belezinha? Para moralizar o país, tem que acabar com isso. Desembargador não precisa de motorista, o cara é aleijado. Pega o carro dele e vai trabalhar, porra. Nos Estados Unidos, sabe quem tem motorista no judiciário? Só o presidente da Suprema Corte. O resto vai tudo com o carro próprio. Óbvio que sim. Sabe a Carmen Lúcia e a Ellen Grace iam trabalhar com o próprio carro, filho. Então esses exemplos têm que, de algum modo, né, acabar com esse negócio de excelência. Excelência é o cacete, você está trabalhando. Você é pago para trabalhar, guerreiro. Quantas sentenças você criou esse ano? Criaram um CNJ para ajudar na fiscalização, porque tinha cara que não fazia porra nenhuma. E a corregedoria é conivente com a sem-vergonhice. Então, para passar limpo, tem muita coisa para fazer. Alguns aplicativos, a OAB de Pernambuco criou um aplicativo que o advogado vai despachar com o juiz e não encontra. Ele tira a foto, fala, o juiz está aí? Não, então, cheguei aí de manhã, 10 horas da manhã, o cara não está. O outro vai meio-dia, 1 hora. Opa, esse cara nunca está, velho. Então, ao invés da OAB, o advogado se queimar, a OAB notifica a corregedoria com cópia para o CNJ. Se tiver apuração no CNJ, o cara não é promovido. Como é que chama isso aqui? Ius piscandi, o cara começa a trabalhar. Então tem que ser na pressão, porque se deixar, eu sou excelência, ninguém me controla. O que é um absurdo. Belezoca? Vamos com fé. Vamos com fé, que a fé não costuma falhar. Já foi pior. Bom, vitaliciedade, garantia do magistrado que só perde o cargo se houver condenação com trânsito em julgado. Quinto, inamovibilidade. O magistrado não pode ser removido contra a vontade, salvo interesse público, maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. E irredutibilidade dos subsídios. O valor que ele recebe não deve ser reduzido, salvo uma previsão constitucional e legal. Se aumentar a alíquota de imposto de renda, pode diminuir. Se tiver que pagar pensão, pode diminuir também. Belezinha? Então, o valor que ele recebe não pode ser reduzido, regra, salvo uma obrigação constitucional e legal, né? Pagar imposto de renda, pagar pensão alimentícia, coisa do tipo. Você vai trocar de caneta e põe assim, ó. Cuidado. Quantas garantias nós temos aí? Quantas garantias temos aí? 3. Quais são? Fala para mim. Vamos. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Essas 3, né? Põe assim, ó. Cuidado. Tais garantias também são asseguradas. Tais garantias também são asseguradas aos membros do Ministério Público. Tais garantias também são asseguradas aos membros do Ministério Público e conselheiros e ministros dos tribunais de contas. Tranquilo? Tais garantias também são asseguradas aos membros do Ministério Público, procuradores, promotores, né? E também aos conselheiros e ministros dos tribunais de contas. Conselheiros e ministros dos tribunais de contas. Até, tudo bem? Professor, Ministério Público, beleza, tem que ser só por concurso público, a pessoa ingressa por concurso público, tá. E o Tribunal de Contas? Lembra que para chegar a ser conselheiro ou ministro do Tribunal de Contas tem indicação do Executivo, a validação do Poder Legislativo, lembra disso aí? Então, interessante, ó. Olha para cá, ó. Conselheiros você encontra em tribunais de contas municipais, são poucos, município do Rio de Janeiro, município de São Paulo, e nos tribunais de contas dos estados, conselheiros, beleza? Ministros só tem no Tribunal de Contas da União. O TCU tem ministros. Nos estados e nos municípios onde houver, no DF, tem conselheiros. Esses caras têm as 3 garantias. Quais são as 3 garantias? Vai. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Até aqui tranquilo? Todo mundo junto? Todo mundo bem? Beleza. No caso do Ministério Público, a vitaliciedade só vai acontecer após 2 anos de efetivo exercício, porque não tem quinto constitucional para o Ministério Público. E no TJ, e nos tribunais de contas, da data da posse em diante. Valeu? Beleza, vamos para frente. Próximo tema, que envolve processo civil. Artigo 97. Artigo 97.
O artigo 97 da Constituição trata do tema, anotem por favor, reserva de plenário. O tema é artigo 97, reserva de plenário. Artigo 97, o tema agora é reserva de plenário. Anotaram? Beijo para Daniele Ferreira. Tá muito lindo. São seus olhos. Você também. Parabéns. Deus conserve você também, viu? Então, um beijo para Daniele, que mandou mensagem. O Bruno já respondeu a pergunta que ele mandou. Jana, o senhor fica paradinho para eu tirar foto? Pronto. Jana, somos quase uma semi-celebridade, né? Tirou a foto, beleza. Cada uma, né? Mas é pedido do aluno, né? Fazer o quê? Podemos continuar? Ô, Rock, você é legal, né? Cala a boca, cala a boca. Reserva de plenário, vamos juntos. Reserva de plenário, pode ser? Dá um tracinho e escreva assim. O que é esse trem? Reserva de plenário. Escreva assim, ó. Um tribunal para declarar uma norma inconstitucional, vai junto. Um tribunal para declarar uma norma inconstitucional. Um tribunal para declarar uma norma inconstitucional deve se manifestar. Um tribunal para declarar uma norma inconstitucional deve se manifestar pela maioria absoluta do tribunal, pela maioria absoluta do tribunal ou do órgão especial. Conseguimos? Então vou repetir. Um tribunal para declarar uma norma, grifa, inconstitucional. Lembra? Contrário à Constituição, inconstitucional. Tem que se manifestar pela grifa, maioria absoluta. Lembra o que é maioria absoluta? O primeiro número inteiro depois da metade do total. Né? Maioria absoluta. Do tribunal. Agora, se o tribunal é muito grande, vai ser o órgão especial. Tudo bem? Se vocês lembra que eu pedi para você ler do artigo 93 até o artigo 97? Lá no 93 você vai encontrar em algum inciso assim, ó, olha para cá, não precisa anotar, olha para cá. Se eu tenho um tribunal com mais de 25 desembargadores, vai ter um órgão especial. O órgão que vai representar o tribunal. Vamos pensar num exemplo palpável, palatável, comum de concurso. Olha para cá, não precisa anotar. O TJ de São Paulo é um dos maiores do mundo. Ele tem mais de 360 desembargadores. Belezinha? O que ele julga é mais do que alguns países juntos da América Latina e de alguns países do mundo. Beleza? O TJ tem mais de 360 desembargadores. Mas quem faz as vezes do tribunal? O órgão especial. O nosso órgão especial, que é o maior que tem no país, tem 25 desembargadores. Belezinha? Então pensa contigo aqui. O TJ de São Paulo está julgando uma ADI. O que é ADI mesmo? Ação direta de inconstitucionalidade. Beleza. Quem vai julgar? Os 360 ou o órgão especial? O órgão especial. 25 é o total. Qual que é a maioria absoluta de 25? 13. Quer dizer, 12,5 não tem metade, metade de 12,5 não tem metade de pessoa, avança para 13. Então, de 25, 13 desembargadores vão dizer que aquela norma é inconstitucional. Beleza. Vamos para o Supremo. No Supremo tem 11 ministros. Qual que é a maioria absoluta de 11? 6. Para declarar uma norma inconstitucional, o STF, de 11, 6. Até que beleza? Isso é o arroz com feijão. Agora você vai ficar esperto, porque junto com o artigo 97, tem uma súmula vinculante, guerreiro. Ela caminha junto com a súmula vinculante. Súmula vinculante de número 10. Súmula vinculante de número 10. Beleza? Tranquilo? Como deu o nosso horário, eu vou tratar, só vou trocar a mídia, que a gente já volta para dizer de onde veio, para onde vai, quais são as perspectivas da súmula vinculante. Já volto.